Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Fernanda. Vamos hoje, então, ouvir mais uma leiturinha de tarô aqui para vocês, com a mensagem mais importante que vocês precisam ouvir nesse momento, quem chegou nesse vídeo. Lembrando que é importante que, para significar que seja para você essa mensagem, que se encaixe, né, que a mensagem que sai se encaixe com alguma situação da sua vida, e que você esteja se sentindo bem assistindo esse vídeo, tá? Que você esteja sentindo que esse vídeo está te fazendo bem, nesse sentido, tá? Então, dito isso, vamos começar, vamos ver o que é mais importante, né? Para vocês nesse momento. Vamos lá. Então, aqui com a carta de Freia, me lembrando uma historinha de Freia em que ela estava numa batalha e era pedido para ela que ela escolhesse um lado. Só que ela resolveu ser fiel a ela mesma, ao que ela acredita, e não escolheu nenhum lado. Ela resolveu ajudar os feridos, né, ajudar a recolher os mortos, e não fez o que outros pediram para ela fazer. Ela foi fiel a ela, ao coração dela. E aí aqui 8 de paus, me falando disso, assim, que de repente pode ser que você esteja vivendo uma situação assim, uma situação um pouco caótica, que esteja demandando de alguma forma que você você escolha um lado, que você, né, nesse sentido, você tome uma decisão, que, né, algum tipo de pressão para que você haja de uma determinada forma, que não combina com o que você acredita. E aí eu sinto aqui que já tem uma orientação de siga a sua verdade, siga o seu coração, siga o que você sente que é o melhor, né? Sendo fiel a você. E aí dessa forma você se fortalece. A carta do mago, a carta de outro baralho que estava aqui. O mago. O mago é muito isso, né? Muito essa energia de autoridade interna, de você confiar em você, né? Nas suas capacidades, nas suas habilidades, ouvir o seu próprio coração, a sua intuição. O entendimento de que existe uma alquimia e que ela pode ser feita de um jeito diferente do que os outros esperam ou do que a maioria acaba fazendo, enfim. Estou falando como está saindo a mensagem, tá? É a carta do renascimento aqui, morte e renascimento, que significa uma transformação. Então eu sinto assim, você tomando essa atitude, você sendo fiel a você, não se deixando ser pressionado, pressionada, sendo fiel à sua verdade, isso gera uma transformação
em você. Claro que na situação também, mas eu sinto que isso é uma transformação importante que aconteça em você. Então, essa tomada de poder, né, de você decidir o que você sente que é o melhor com relação a sua posição, as suas atitudes, entende? Não sinto aqui que é você decidindo para o outro, sabe? Ou tendo poder sobre o outro, não. É você tendo poder sobre as suas próprias ações, sabe? As suas escolhas, o que você prefere fazer, como você prefere agir. Isso é você em poder pessoal, né? Em autoridade interna, sendo dono da própria vida. Então, aqui com esse 8 de espadas, que fala de culpa, e esse 6 de espadas, que fala de fardo, né? Aqui me falando justamente isso, assim, de você não se deixar ser direcionado, ser manipulado, sabe? Né? Dá para ver? Aqui essa arte dessa carta, né? Tem alguém que está sendo direcionado, né, por um outro. E isso é um fardo, isso é um peso, né? É pesado para essa pessoa seguir a direção que esse outro está apontando. Tá vendo? E aí aqui nesse 8 de espadas, nessa arte aqui, né, fica bem nítido a manipulação mental, que muitas vezes nem é percebida pela pessoa que está manipulando, entendeu? Mas na verdade isso não importa. O importante é que se o outro está percebendo ou não que ele está sendo invasivo, dominador, pode ser homem, mulher, né? Na verdade não importa, né? O importante é você ser dono da sua própria vida, das suas próprias decisões, pensar com a própria cabeça, né? Pensar com, sentir, né, com o próprio coração, sabe? Então, né? Eu até ouço assim, não é sobre apontar dedos, sabe? Assim, você faz isso, você faz aquilo, não. É sobre você se dar a liberdade de decidir o que você prefere fazer na sua vida, né? Diante de qualquer situação. Porque você vai colher os frutos do que você plantar, né? Então, acho que é bem clara essa mensagem, né? Você vai colher os frutos do que você plantar, né? Isso aí é causa e efeito, né? Não tem muito que, né? Não adianta você querer colher um negócio que você não plantou, né? Sabe?
Cavaleiro de Paus. Aí aqui, essa figura tá andando sozinha, né? Não tem ninguém em cima, né? Sabe? Essa figura aqui tá andando sozinha. E aí tem uma intensidade, uma velocidade que é própria desse sujeito aqui, né? Então, assim, as ações, a energia, o que ela vai plantar, o que ela vai colher, né? Enfim, né? É o que combina com ela e não o que combina com o outro. Cavaleiro de Ouros. Aqui eu sinto, seja verdadeiro consigo mesmo, seja verdadeiro, verdadeira com seu coração. Ande o próprio caminho, com calma, com firmeza, com postura, com dignidade. Aí aqui com esse 10 de espadas, eu sinto assim, isso é você fazendo uma limpeza em você, na sua energia, na sua vida, né? Quando você tira de você a energia que é de outra pessoa, né? Então, assim, você não pensa com a cabeça do outro, você pensa com a sua, sabe? Você segue a sua verdade, você segue o seu coração, o que você acredita, e não o que o outro acredita, o que o outro faria, sabe? Então, eu sinto aqui que ele está falando sobre purificação, né? Alquimia. Você saiu aqui, alquimia já. Transformação de novo aqui, morte e renascimento. Né? E essa carta também me fala de alquimia, né? Transformação. Eu vou pedir uma orientação final, porque eu sinto que a mensagem já saiu, né? Tá bem clara, já está se repetindo. Uma orientação final, então, por favor. Se ame em primeiro lugar. A carta da Afrodite. Se ame em primeiro lugar. Se proteja. Se proteja. E Amaterasu, o Sol, aqui. Permita ser você. Se permita ser você de verdade. Tenha coragem de ser você de verdade. De ser fiel ao seu coração, a você mesma. De se expressar à sua maneira. Né? As nossas ações, as nossas escolhas, né? As nossas atitudes são formas de expressão, né? Nossa. Então, se expresse à sua maneira. Aí eu sinto assim, até na forma de falar também, sabe, às vezes. Tenha coragem de ser você. Doa quem doer. É isso. É isso, gente, a mensagem de vocês.
Peraí que eu acho que tem mais uma coisinha. É a carta do louco, né? Aqui me falando de... e se permita andar um caminho mais livre. Você falou de fardo, né? Então isso aqui é você tirando um fardo. Então, se permita. Se permita viver de uma forma mais livre, mais leve, mais autêntica. Seja corajoso e ousado. Agora sim, agora encerrou a mensagem. Obrigada por assistir ao vídeo. Eu desejo que essa mensagem tenha te trazido luz e que te traga, preencha o seu coração, né, de amor, de paz. E eu fico olhando às vezes a minha janela porque sempre aparecem uns bichinhos assim, sabe? Uma borboletinha, agora apareceu uma mariposa. Mariposa, inclusive, é um símbolo de transformação, né? Então, tudo a ver com a sua mensagem. É isso, é uma transformação importante, né? Às vezes é isso, as transformações importantes, elas acontecem dessa maneira, assim, o universo vai oferecendo pra gente situações, e aí em cada escolha, cada pequena escolha que a gente faz, a gente vai se transformando, né? A gente vai se tornando alguém mais forte, mais livre, mais autêntico, ou não, né? Aí é da escolha de cada um. Livre-arbítrio, né? Então é isso. Boa sorte aí pra você. Um beijo e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!